e eu vou ser bem breve. Sabemos que tem ainda muita coisa para acontecer. E bota no início lá, gente. Nós fizemos um trabalho de pesquisa durante uns 20 anos sobre a história de Rio Bonito e, pesquisando alguns documentos do cartório, conseguimos descobrir alguns documentos referentes à emancipação política histórica, à emancipação política de Rio Bonito e alguns documentos de atos eleitorais desde o século XIX. Então a gente, junto com a Câmara, chegamos a um acordo de fazer um centro de memória da emancipação do município, porque é importante os nossos alunos, nossas crianças, nossos jovens terem acesso à história de Rio Bonito através das fontes primárias, que são os documentos que foram redigidos em Rio Bonito nos primeiros séculos da colonização. Então, nós vamos começar aqui. Câmara Municipal de Rio Bonito, 169 anos de emancipação. Quando a gente fala da emancipação, na verdade é o aniversário da Câmara Municipal. Em 7 de maio de 1846 foi estabelecida uma Câmara para organizar, para legislar, para governar a cidade. Vamos passar, David. França Antártica. A história de Rio Bonito começa com a fundação do Rio de Janeiro e a expulsão dos franceses. O Guilherme Gagnon, ele veio fazer parte de um projeto chamado França Antártica, do governo da França, querendo conquistar o espaço que os portugueses já tinham descoberto no Brasil. Então, houve uma preocupação do governador do Rio de Janeiro de ocupar o interior. Várias pessoas que ajudaram, Estácio de Sá, Salvador Corrêa de Sá, na conquista do Rio de Janeiro, na luta contra os franceses, esses indivíduos ganharam terras na região de Santo Antônio de Sá, região onde a gente conhece hoje como Itaboraí. Isso a partir de 1571, nós já temos registro de terras em Rio Bonito, de posse dos jesuítas aqui nas terras de Tanguá. O documento fala sobre a Serra de Itapaporá e fala sobre duas tribos de índios. A Serra de Itapaporá é exatamente onde hoje é a Serra do Barbosão, em Tanguá. E fala sobre duas tribos de índios. Uma tribo se chamava Itapaporá, que ficava em Tanguá, e uma outra tribo ficava um pouco distante, chamava-se Moroabaci. E o índio principal dessa tribo se chamava Boicininga. Isso tudo que eu estou falando, nós já temos isso tudo no Arquivo Nacional, já em documentos já separados para a gente montar nosso centro de memória. Então, quando você fala em Rio dos Índios, por que nós temos um nome de um lugar chamado Rio dos Índios? É isso? Então a gente entende que ali existiu uma tribo de índios e a gente já está com esse material. Vocês podem ver na imagem o Rio de Janeiro, na época do descobrimento, foi um trabalho feito interessante de imagem, para a gente ter noção como era o Rio de Janeiro em 1565, quando o Estácio de Sá chega com as naus portuguesas. Está passando, gente. Mais adiante, a gente já mostra essa região do Rio Macacu subindo aqui, região de Tambi e Itaboraí, com as distribuições de terras, no ano de 1571. E Itaboraí e Rio Bonito, Tanguá, está inserido dentro desse contexto histórico. Passa mais à frente, David. Quando foi fundada a Vila de Santo Antônio de Sá, onde hoje está o Comperge, a Vila de Santo Antônio de Sá foi a segunda vila a ser fundada depois do Rio de Janeiro. E a freguesia de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Rio Bonito, foi anexada a essa vila, porque era a segunda Câmara constituída do Estado do Rio de Janeiro, de Santo Antônio de Sá, onde hoje é Itaboraí. Itaboraí, ela foi fundada em 1768. A igreja matriz funcionou em Rio do Ouro, na capela Nossa Senhora Madre de Deus. E eu queria que passasse a próxima imagem. Esse é um documento do primeiro registro de batismo de escravo feito na capela Madre de Deus no ano de 1768. Nos livros da capela se encontra na Mitra, em Niterói, no arquivo da Mitra. E são documentos de grande importância para Rio Bonito. Eu acho que aqui está mais perto, eu vou ler aqui. Isso para ser bem breve para vocês. É ensinado nas escolas que a Princesa Isabel passou, né? Princesa Isabel passou em Rio Bonito em 1868 e falou assim: ó, que Rio Bonito, né? E aí as pessoas acham que foi a Princesa Isabel que deu o nome. Então eu vou ler o documento. Em 11 de setembro de 1768, nesta capela de Nossa Senhora Madre de Deus do Rio do Ouro, que interinamente serve de matriz desta freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito, batizei e pus os santo óleos anuentes,
filho legítimo de Inácio, crioulo, e de Maria, do Gentio de Guiné, escravos de Manuel Francisco dos Santos, dessa freguesia. Foram padrinhos José, do Gentio de Guiné, escravo de João Pereira Machado, e Quitéria, do Gentio de Guiné, escravo de Manuel Francisco dos Santos. Ou seja, 11 de setembro de 1768, 100 anos antes da princesa Isabel passar aqui, nós já tínhamos o nome de Rio Bonito. Por isso que é importante esse projeto da Câmara, de a gente ter um centro de memória e documentação sobre a Câmara e sobre a cidade de Rio Bonito. Então a gente está trazendo uma nova história da nossa cidade. Vamos dar prosseguimento. A freguesia de Itaboraí foi emancipada da vila de Santo Antônio de Sá, foi um segundo momento. Então, pelo decreto imperial de 15 de janeiro de 1833, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito passa a fazer parte da administração de Itaboraí, do território de Itaboraí. Itaboraí e Rio Bonito já era uma região muito rica de fazendas, engenhos, e alguns indivíduos de Itaboraí, de Rio Bonito, já estavam batalhando pela emancipação. Em 1833, Rio Bonito já tinha perto de 7.000 pessoas morando, entre pessoas livres e escravos. Essa aí, vocês estão vendo essa foto, é a casa de Câmara e Cadeia de Itaboraí. Durante muito tempo, Rio Bonito foi administrado por essa Câmara. Toda a autoridade legislativa e de poder jurídico dependia de Itaboraí. Rio Bonito sempre dependeu de Itaboraí. A parte eclesiástica também, sendo Itaboraí a vila, então o Rio Bonito tinha que ter submetido essa administração. Passa mais à frente um pouquinho. Eu estou um pouco nervoso. Então, no dia 7 de maio de 1846, a Lei Provincial de número 381 elevou a Rio Bonito à categoria de vila, conquistando definitivamente a sua emancipação política e administrativa. Então, a história de Rio Bonito, a gente fala que Rio Bonito tem 169 anos de emancipação política e administrativa, mas Rio Bonito tem mais de 437 anos de história. Quando a gente fala 437 anos de história, a gente leva em conta as primeiras terras que foram doadas a partir do ano de 1571. Tudo isso se encontra no Arquivo Nacional, nós conseguimos cópia desses documentos. Prossegue, David. Aí tem uma foto de Rio Bonito em 1922, aparece à esquerda o prédio da Câmara Municipal, o chafariz, bem cá embaixo, o chafariz ele tinha a função de fornecer água para a cidade, e esse chafariz durante muito tempo forneceu água para a cidade, mas aí ele era um pouco deficiente. A partir do ano de 1891, 92, um vereador chamado Dr. Manuel Henrique da Fonseca Portela conseguiu fazer a canalização de água para a cidade de Rio Bonito. Em sua homenagem, as autoridades da época batizou a praça de Praça Fonseca Portela, mas o nome dele é Dr. Manuel Henrique da Fonseca Portela. Antes da praça receber esse nome, Dudu, era o Largo da Matriz, o nome antigo da igreja ali dessa região. E só para a gente ter noção de como formou a vila no entorno da igreja, quando a igreja foi construída em Rio Bonito, em 1768, em Rio do Ouro, e ela durou pouco tempo, porque o material dela era muito ruim, não era um material sólido de pedra, era feito de pau a pique. Então o pároco Joaquim Manuel de Macedo comprou umas terras um pouco distantes onde a atual matriz foi construída. Isso no ano de 1790. E também a igreja que foi construída durou pouco tempo. Aí o padre que substituiu o padre Joaquim Manuel de Macedo, a partir do ano de 1816, construiu essa igreja que nós estamos vendo ali. E essa igreja começou a ser construída em 1816 e no ano de 1820 ela ficou pronta. O que acontecia? Os moradores de Rio Bonito moravam no subúrbio, Rio do Ouro, Braçanã, Praça Cruzeiro. Não existia uma vila constituída, formada. Quando vinham se batizar na igreja, existia uma dificuldade de transporte. Não existia estrada de rodagem, era com carroça. E quando chovia em 1820, vocês imaginam como que ficavam as estradas? O que aconteceu? A Irmandade do Santíssimo Sacramento, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que era formada pelo vigário da época, o padre Tito Pereira de Carvalho,
juntou com os fazendeiros que faziam parte dessa irmandade e juntos eles resolveram uma situação. Toda vez que tinha um casamento, um batismo na igreja, uma dificuldade do transporte. E quando chovia, ficava um monte de gente montada nos seus burrinhos ali em frente à igreja, tinha dificuldade de se locomover. Padrinhos, familiares. O que a igreja decidiu junto com a Irmandade do Santo Sacramento e Nossa Senhora Conceição? A igreja vendeu os terrenos no entorno da igreja para esses fazendeiros. As pessoas começaram a construir essas casas no entorno da igreja, com o compromisso de pagar o laudêmio, que é um imposto perpétuo, não sei se alguns pagam ainda. Então, aí foi surgindo essa vila no entorno da igreja matriz, ok? Só para você ter um entendimento bem breve, já estou terminando. Passa aí, David. Alexandre Pereira dos Santos. Esse homem que vocês estão vendo foi uma das pessoas que lutou para que o Rio Bonito se emancipasse. Ele nasceu no Rio Seco, na região da Mata, no ano de 1791 e faleceu em 1876. Né? Ele foi que hospedou a princesa Isabel naquela casinha que tem lá em Boa Esperança, na beira da pista, no ano de 1868, quando a princesa Isabel veio em visita para o Rio Bonito, ele hospedou. Ele foi vereador em várias legislaturas, foi presidente da Câmara, né? E nós temos aqui na mesa um descendente dele, o desembargador Carlos Martins Gomes. Eu acho que é o 6º avô do Carlos Martins Gomes, né? Que o Alexandre Pereira do Santos era pai de Dona Minervina, que era pai de José Pereira de Mendonça, que era pai da esposa do Guilhermino Martins Gomes, que era pai de Camilo Martins Gomes, que era pai de Tiona Martins Gomes, que era pai da nossa amada querida desembargador. Então, vamos passar à frente para outra pessoa. Joaquim Pereira de Mesquita também foi vereador da Câmara e lutou pela emancipação de Rio Bonito. Antes de 1846, foi uma pessoa que batalhou para que Rio Bonito tivesse a emancipação. Ele é tio-avô, ele é avô da nossa poetisa Júlia Cortins, eu acho. Júlia Cortins foi uma grande poetisa, nasceu na Praça Fonseca Portela. Ela era filha do Dr. João Batista Cortins, acho que foi vereador da Câmara também, foi presidente da Câmara. Foi um homem que escreveu o regimento interno das câmaras do Brasil. Está sepultado lá em Boa Esperança. Você bota o nome de João Batista Cortins lá no Google, aparece no Brasil todo informação sobre esse grande homem. Ele também é tio, avô de Alberto Torres. Alberto Torres foi um grande jurista, foi um grande homem conhecido nacionalmente, um homem que representou o Brasil em outros países. Então, a história de Rio Bonito é muito interessante. Quando alguém fala, a cidade não tem memória, temos história sim. Então a gente só precisa saber procurar no lugar certo. Tem mais algum? Passa mais o próximo. Esse é o prédio da Câmara, na década de 70. O prédio antigo ele foi demolido e foi construído esse prédio. Então, meu querido, nós estamos, através desse projeto da Câmara do Centro de Memória da Emancipação, você, seu filho, quem quiser saber um pouco mais sobre a história da emancipação de Rio Bonito, vocês vão ter acesso na Câmara Municipal, um centro de memória digital, para poder pesquisar de casa, pela internet. E quando alguém falar Rio Bonito não tem memória, isso é mentira, porque você está aí, você é filho do seu pai, do seu avô, que ajudou a construir essa cidade, e vamos defender a nossa cidade, ok? Rio Bonito tem memória, Rio Bonito tem história, nós precisamos defender a nossa cidade, porque se nós não defendemos, quem vai defender? Não é isso? Então você que ama a sua cidade, lute pela sua cidade. Nós nascemos aqui, a gente pretende ser sepultado aqui, e a gente só está de passagem, a gente só está nessa embalagem, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Reis e dos demais vereadores. Estamos trabalhando para, no máximo antes do final de maio, entregar esse projeto, ok? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Maravilha, Deus. Temos que relembrar sempre a nossa história, né? Vamos chamar, dando continuidade à nossa sessão solene, gostaríamos de chamar o tenente Neylon para compor a mesa. Por favor.
Uma salva de palmas para o tenente dele.